Fala turma, hoje eu vou compartilhar com vocês as primeiras impressões do uso de IA no mercado de trabalho. Faz uma semana que eu adotei o uso de IA de modelos de inteligência artificial na minha ferramenta de trabalho, na minha IDE, e eu quero compartilhar com vocês alguns pontos positivos e negativos desse novo modelo de trabalho, dessa nova forma de construir as aplicações e evoluí-las a nível profissional. Olá, meu nome é Matheus Apolinário e você está no CodeZone XT. E o primeiro ponto positivo, já iniciando essa nossa discussão, seria a facilidade para criar provas de conceito, as POCs. Eu utilizei uma IA para criar um projeto à parte e ela funcionou muito bem. E é uma grande via, a adoção dessas IAs é uma grande via para a construção dessas provas de conceito, desses projetos à parte, por conta que muitas das vezes no passado, sem essas ferramentas, a gente tinha que um esforço muito grande para poder implementar essas ideias. E muitas delas ficavam no campo das ideias abstratas. A gente não tinha como ter de fato, a nível de código implementada aquela solução que você pensou. E hoje já se tornou muito mais tranquilo, muito mais fácil essa introdução de novas ideias e essa expansão, na verdade, das nossos limites no sentido de propor uma nova arquitetura, uma nova solução que usa algum ferramental mais específico, uma tecnologia nova. Isso já, já se casa muito bem, na verdade já puxa o segundo ponto positivo da adoção de IaaS. Eu acredito que por conta dessa facilidade na construção de códigos, nesse domínio, a gente consegue se tornar profissionais mais imparciais e mais adaptáveis a novas stacks, a diferentes stacks. A gente não precisa de ficar tão preso à linguagem que a gente é fluente. A gente consegue, se você souber os conceitos e como guiar os conceitos do que você quer implementar, você consegue guiar a IA para poder, independente da linguagem, para poder implementar no seu projeto, na verdade. E isso é uma coisa que expande muito a nossa capacidade por conta desse mesmo nível de a gente consegue se abrir bem mais a tecnologias que resolvem problemas que a gente tem ao longo da construção e evolução dos nossos projetos de uma forma muito mais tranquila. A gente consegue transitar entre as tecnologias de uma forma muito mais fluida. Inclusive eu implementei esse projeto essa POC que eu comentei com vocês no ponto anterior, eu implementei totalmente em uma linguagem que eu não tinha tanto domínio, uma biblioteca muito nova e funcionou muito bem. Eu consegui criar a IA para poder ela criar as camadas da forma que eu queria, implementar o padrão arquitetural que eu queria propor. Então realmente ele trouxe uma agilidade e também ao longo desse processo eu consegui aprender muito de como que a sintaxe dessa linguagem que eu não tinha, que eu não mexia há muito tempo, as decisões, decisões não, na verdade os detalhes de implementação foi bom. Com certeza sem a IA eu levar essa, não conseguiria levar essa aplicação ao fim, eu não conseguiria concluir o projeto com essa linguagem sem ter que depender de um tempo muito precioso para outras áreas. Então, esse ponto também foi bem positivo. E o terceiro ponto positivo que eu enxerguei nessas últimas semanas utilizando IA de forma intensiva seria com relação à escrita de códigos triviais, esses códigos que a gente tem domínio total e a gente precisa de implementar, por exemplo, criar DTOs de entidades, Data Transfer Objects de entidades, criar validadores de campo, mapear rotas na camada de rotas, montar query simples usando algum ORM. Tudo isso que a gente tem que, sem algum tipo de agente ou algum autocomplete, a gente teria que fazer de forma manual, escrever linha a linha, letra por letra. Hoje a gente já consegue ter um dinamismo muito maior na construção desses códigos que
são muito batidos na nossa base de código. E além disso, também você consegue instruir a IA para ela te sugerir algumas formas de implementar, o que faz com que você consiga ter essa otimização atômica, onde você consegue fazer alguns aperfeiçoamentos é, a níveis mais internos da sua implementação. Isso também é um ponto muito relevante que eu considerei como um grande ponto positivo. Mas como nem tudo são pontos positivos, agora eu quero listar um dos pontos negativos que eu observei que foi o principal ponto negativo e único também. Foi com relação a como os modelos de IA lidam com projetos maiores. Quanto maior o seu projeto, quanto maiores são o código que aquela IA ela precisa de mapear e entender, mais fácil é ela se perder dentro desse contexto. Então, se você tem um projeto, eu implementei esse side project e eu também comecei a usar no nosso API principal para criar novos recursos. Eu observei que se você der alguns comandos mais genéricos, sem fazer com que, sem limitar muito bem o que você quer que ela te entregue, ela começa a fazer coisas muito aleatórias, começa até a poluir a sua base de códigos desse projeto maior por conta de má interpretações de contexto. Às vezes o que ela acha que é o correto, ou você está seguindo um padrão diferente, ela interpretou de uma forma diferente. Então é bom, principalmente em projetos maiores, onde tem mais dependências, onde algo que você alterar pode fugir do padrão ou pode ter algum tipo de consequência mais grave. É bem importante você tomar bastante cuidado. Claro que os testes eles são feitos exatamente para isso, para esse controle, mas eu estou dizendo mesmo códigos funcionais passam nos testes. Você tem que tomar esse cuidado para evitar que ela torne o seu código uma bagunça, no sentido de uma bagunça funcional, no sentido que ela misture muitos tipos de implementações, começa a criar um Frankenstein dentro da sua base de códigos principal. Então é muito relevante. Então o que fica de dica para contornar esse ponto negativo seria que você deve ser bem preciso nas suas instruções. Caso você use o agente de IA como um auxiliador, você precisa de conseguir instruir ele de uma forma clara. E outra dica que eu dou é você conseguir separar essas alterações em blocos menores de alteração, instruir a IA para ela criar parte a parte, não dar um contexto, na verdade, passar uma série de instruções gigante, que ela faça tudo por você, e dar as instruções passo a passo e de fato guiando ela para ela ir retornando as saídas esperadas, sem prejudicar todo. Claro, e igual eu falei com vocês, é uma ferramenta muito útil se usada dessa maneira, separando esses problemas maiores em problemas menores, segmentando, fazendo com que ela entenda de fato aquele contexto, sendo bem claro no que você quer que ela faça, dentro da qual alteração que você quer que ela faça, qual revisão você quer que ela faça. Você usando a IA dessa forma, sim, dá um grande ganho de produtividade, bem mais nos projetos que você inicia do zero. Esses projetos maiores já tem uma carga maior de código e mais amarras com relação a contextos diferentes, as dependências. Você tem que tomar bem mais cuidado, a produtividade ela aumenta, mas nem tanto. Eu até vou compartilhar aí um post que eu vi no LinkedIn sobre a questão da queda de produtividade ao longo do tempo, mas de fato dá pra gente enxergar isso na via prática do mercado mesmo. Quando a gente de fato tem contato real com essa ferramenta, a gente consegue entender que aquilo
traduz a realidade de... Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. De fato, foi somente para poder apresentar para vocês as minhas primeiras impressões sobre o uso de IA no campo profissional. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês comentem, divergindo ou convergindo com a minha opinião. Os comentários são grandes espaços para esse debate técnico, trazer as suas opiniões, fazer com que externalizar na verdade as suas opiniões aqui destinada a isto é bem interessante. Então podem ficar à vontade para escrever, para discutir sobre esse assunto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus e até a próxima.